Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? O Brasil está precisando de nós como igreja. Só nós como igreja é que podemos reverter esse quadro de juízo na nossa nação. Que Deus nos encontre, para que seguremos as pontas do altar e vejamos a misericórdia do Senhor pairando sobre a nossa pátria. Não esqueçamos de uma coisa: Elias, no reino do norte, orou para que os céus fossem fechados, e por 3 anos e meio, Deus fechou os céus da nação de Israel. Mas Elias estava também debaixo desta palavra de juízo. Ele permaneceu no ribeiro de Quireite, enquanto houve água. E depois que secou, Deus não fez jorrar água no ribeiro de Quireite. Deus providenciou outro suprimento para o profeta Elias. Se o Brasil está sob juízo, nós não ficaremos de fora. Apesar de sermos a sua igreja, apesar de sermos o seu povo, nós também sofreremos as consequências. Por esse motivo, igreja, vamos buscar a face do Senhor, porque Deus não está cobrando da nação buscá-lo no sentido de se dobrar e clamar, mas somos nós, a sua igreja, o seu povo, que temos que nos colocar à disposição do nosso Deus e orar e buscar a sua face e se converter dos nossos maus caminhos, porque a igreja do Brasil tem pecado contra Deus. E a nação sofre, o povo de Deus sofre, e nós, neste lugar, onde o fogareiro de Deus permanece aceso, nós devemos buscar a sua presença a favor da nossa nação. Amém? Se exponha mais vezes a esta palavra, está no Face, e em sua casa você comece a buscar a presença do Senhor. Mas, queridos, paz do Senhor para todos, amém? Aleluia! Hoje, à noite, estaremos ministrando sobre ardendo em fogo no cumprimento da missão. Amém? Ardendo em fogo para testemunhar. Ardendo em fogo para testemunhar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Aleluia. Do versículo 44 ao versículo 53. Nós temos aí a grande comissão no Evangelho de Lucas. Temos uma promessa dada por Jesus aos seus discípulos. E temos também um ato do Senhor Jesus a favor dos seus discípulos. Querido, olha o que a Bíblia diz. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei
quando ainda estava entre vós, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Meus queridos, hoje pela manhã falamos sobre ardendo em fogo pelo Espírito Santo e enfatizamos a comunhão, o propósito maior da cruz, mantermos comunhão com Deus através do Espírito Santo. Mas, queridos, o Espírito Santo é a promessa de Jesus à sua igreja. E o Espírito Santo veio para revestir a igreja, capacitar a igreja, dar autoridade à igreja, a fim de que a igreja pudesse realizar as obras de Jesus, fazendo o que Jesus fez, e numa dimensão, numa quantidade maior. O poder do Espírito vem para nos capacitar a testemunhar. Mas veja, amados, que aqui em Lucas, antes de Jesus entregar aos discípulos a promessa, entregar aos discípulos, ele vai mostrar aos discípulos quais os passos que eles deveriam dar primeiro, para que depois recebessem o poder, a autoridade do Espírito Santo. Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias neste planeta. Ele não se revelou ao mundo, ele não se revelou a Jerusalém, ele não se revelou depois da ressurreição à Judeia, ele não se revelou à Galileia, ele não se revelou à multidão, mas ele se revelou aos seus discípulos. E nesta oportunidade, Jesus se revelou a 500 discípulos, aos seus seguidores. E ele passou esses 40 dias para consolidar os seus apóstolos, aqueles que dariam continuidade à sua obra. E Jesus se apresenta a esses apóstolos
E Jesus vai levá-los a ter a visão do Cristo ressurreto. Cada um dos seus seguidores deveriam ser possuídos desta visão. A nossa salvação foi garantida, foi ratificada pela ressurreição. Jesus se tornou o que ele disse ser, porque ele ressuscitou de entre os mortos. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, porque ele ressuscitou de entre os mortos. E se nós quisermos ter poder para testemunhar, nós temos que ter a visão do Cristo ressurreto. Nós temos que ser dominados por esta visão do Cristo ressurreto. A ressurreição é a doutrina que se coloca como um divisor de águas, porque o túmulo do meu Jesus está vazio. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele é Deus. E é isso que faz toda a diferença. Se Jesus ressuscitou, como de fato Ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Todas as suas promessas irão se cumprir. A salvação para a sua casa, a salvação para a sua família, a salvação para Campina Grande, a salvação para o Brasil, a salvação para as nações da terra, porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é Deus. E Jesus vai levar os seus discípulos a terem a visão dele como o Senhor ressurreto. E a mensagem da igreja primitiva teve como base o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O apóstolo Paulo não cansava de proclamar que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Você diz amém? Amém. Depois, no versículo 44, Jesus vai recordar os seus ensinamentos que lhe foram dados aos discípulos. Recordar os ensinamentos. Ele estava consolidando. Ele não queria que os discípulos perdessem, esquecessem. Ele sabia que faltava nos seus discípulos revelação, faltava nos seus discípulos entendimento espiritual para com as Escrituras. Mas Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ele consolida o seu grupo de 12, que no momento era de 11. E ele vai recordar os ensinamentos. Olha o que ele diz. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que maravilha! Aí, o que Jesus irá fazer? Ele vai abrir o entendimento dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras. A Bíblia diz: então se lhes abriu o
entendimento. Queridos, como discípulos do Senhor Jesus, como seguidores do Senhor Jesus, nós precisamos do espírito de revelação. Nós precisamos que o próprio Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, mostre as verdades reveladas do Evangelho, nos dê a visão do Cristo ressurreto, nos dê a visão da cruz, nos dê a visão do Evangelho, nos dê a visão de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho. E o Evangelho não é um sistema doutrinário vazio. Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. E você precisa crer neste Evangelho. Vocês irão ter um evento de colheita nas células. E vocês precisam ser dominados pelo poder do Evangelho. Vocês precisam crer neste Evangelho para que vocês transmitam com graça, com unção, com vida esse Evangelho. Aleluia! Amém! Jesus abriu o entendimento dos discípulos. A partir daquele momento, eles começaram a compreender as Escrituras. A partir daquele momento, eles começaram a ver o que eles nunca conseguiram ver. Aí você se admira que quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra no dia do Pentecoste e ministra ao povo de Israel. A hermenêutica do apóstolo Pedro não parece em nada com as nossas hermenêuticas. Ele traz a revelação da palavra. Ele prega uma mensagem cristocêntrica através das Escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro recebeu a revelação. O apóstolo Pedro e os demais receberam de Jesus a abertura do entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus também confirma aos seus discípulos o propósito da sua morte. Versículo 46 e versículo 47. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ele está consolidando o grupo dos seus amados. Aquele grupo ficou confuso quando da crucificação de Jesus. E Jesus ressuscita e vai trazer as devidas explicações para aqueles seus seguidores que iriam no poder do Espírito Santo fazer discípulos no mundo inteiro. No versículo 47, e em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual o propósito da morte do Senhor Jesus?
trazer perdão às nações da terra, trazer perdão de pecados ao Brasil, trazer perdão de pecados a Campina Grande, trazer perdão de pecados a Paraíba, trazer perdão de pecados à sua família. Mas para que tais pessoas, tais cidades, tais nações experimentassem na prática esse perdão, o arrependimento seria necessário. Então Jesus Cristo aqui vai mostrar aos seus discípulos que o Evangelho será pregado, mas a resposta que as pessoas devem dar ao Evangelho é arrepender-se dos seus pecados. E quando esse arrependimento se manifesta, o perdão do céu vem. Então, creia, meu irmão, nós somos embaixadores de Deus. Nós fomos chamados por Deus para aplicar o perdão dele aos povos. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Somos nós. A Bíblia diz: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem retiverdes os pecados, lhes serão retidos. Nós temos o poder de liberar nações para Deus, como temos o poder de fechar nações para Deus. Nós temos a autoridade de liberar perdão a uma casa, como temos a autoridade de fechar o perdão para esta casa. Porque nós somos ministros da reconciliação. O que Jesus disse para os discípulos na grande comissão, quando casas ou cidades não o recebessem, não aceitassem a mensagem: bata o pó das sandálias desta cidade, invoque sobre esta cidade o juízo, declare com a sua atitude, combater dos seus pés, que esta cidade não aceitou o plano salvífico, que esta cidade não se abriu para o Evangelho, que essa cidade rejeitou o Cristo, que esta cidade não se arrependeu dos seus pecados. Jesus fez lamentos sobre algumas cidades. E por que Jesus fez lamentos sobre estas cidades? Cafarnaum, Nazaré, Naftali, Jerusalém. Por que Jesus fez esses lamentos? Porque tais cidades se fecharam para o plano salvífico do Deus Todo-Poderoso. Mas como testemunhas de Jesus, como seguidores de Jesus, como ministro da reconciliação, nós precisamos levar o perdão dos pecados às cidades, às famílias, às casas, às pessoas, às nações. Somos nós, os porta-vozes do Deus Todo-Poderoso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E disse Jesus: e vós sois testemunhas destes fatos. Vocês, meus amados discípulos, testemunharam a minha morte. Vocês testemunharam a minha sepultura. Vocês testemunharam os meus milagres.
Vocês testemunharam a minha ressurreição. E o que é que eu quero que vocês proclamem? Exatamente isso que vocês testemunharam. Proclamem nas nações o meu nome. Declare às nações: se houver arrependimento, o meu nome perdoará, o meu nome salvará, o meu nome curará, o meu nome libertará, o meu nome edificará, o meu nome reconciliará. Aleluia! Amém? Proclame, sejam minhas testemunhas. Declarem que eu venci o pecado. Declarem que eu venci o mundo. Declarem que eu derrotei as trevas. Declarem que eu comprei todas as nações da terra para o meu Pai, através do meu próprio sangue. Amém? Jesus declarou que aqueles discípulos eram testemunhas destes fatos. Veja qual é a promessa que Jesus faz. Jesus vai dar uma promessa aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Com que propósito ele enviou a promessa do Pai? Um dos propósitos era para que esses discípulos, revestidos de poder, de autoridade, de unção, de ousadia, fossem testemunhas do Senhor Jesus em todas as nações, a começar de Jerusalém. Mas, queridos, para que estes discípulos recebessem a promessa, eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém. Eles deveriam obedecer o comando de Jesus Cristo. Eles deveriam atentar para a ordem do Senhor Jesus. E a ordem do Senhor Jesus não era se ausentar de Jerusalém. A ordem do Senhor Jesus não era que os seus discípulos retornassem a Galileia. A ordem do Senhor Jesus é que eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém até o cumprimento da promessa. E quantos discípulos nós temos aqui? Nós temos aproximadamente 500 discípulos, sendo testemunhas da ascensão do Senhor Jesus ao céu. E todos esses discípulos ouviram: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Quem estava entregando essa promessa era o Senhor ressurreto. O que se espera de um discípulo que viu o seu Cristo ressuscitar? Uma obediência incondicional, uma obediência absoluta. Mas infelizmente 380 retornaram às suas casas, retornaram às suas cidades e não atentaram para a ordem do Senhor Jesus. Não atentaram. Jesus não iria derramar o seu Espírito na Galileia naquele momento. Ele não iria derramar o seu Espírito em Nazaré. Ele iria derramar em Jerusalém, a sua cidade. O Espírito Santo desceria no Pentecoste, na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém.
E esses discípulos deveriam ser fiéis e cumprir a ordem do Senhor Jesus. Não dar o seu jeitinho. E queridos, a Bíblia declara que esses discípulos, depois que foram abençoados pelo Senhor Jesus, olha que coisa linda, ele subiu ao céu, mas ele estendeu as mãos e abençoou os seus discípulos. Que bênção ele liberou, eu não sei, quem sabe foi a bênção apostólica. Quem sabe ele proclamou que o amor de Deus Pai, a comunhão a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Quem sabe ele abençoou com a bênção araônica, mas a verdade é que Jesus estendeu as mãos e abençoou os seus seguidores antes de retornar aos céus. Liberou-os para que eles fossem testemunhas, para que eles fossem às aldeias, às cidades, começando de Jerusalém, e invadisse toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia declara que esses discípulos, depois de serem abençoados, depois de virem Jesus subir às alturas, eles o adoraram. Olha o que nós temos aqui, um reconhecimento público, geral, de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E esses discípulos se prostram e adoram a Jesus. Depois que eles adoram a Jesus, eles voltam para Jerusalém, plenos de felicidades, plenos de alegria, porque eles vão esperar a promessa do Pai. E diz a Bíblia que esses discípulos se reuniam constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Quando chegamos em Atos, no capítulo 1, versículo 8, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que aconteceu no dia do Pentecoste? Quantas nações estavam ali representadas? 16 nações. A Bíblia declara que os judeus do mundo inteiro, do mundo conhecido da época, nações se faziam presente em Jerusalém. Nações deveriam ouvir do Evangelho na sua própria língua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus declara, irmãos, declara que havia 16 nações: partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, os romanos, cretenses e árabes. O Espírito Santo, o próprio Deus, estabeleceu que
o Espírito desceria do Pentecoste. Mas com que finalidade? Tornar Jesus conhecido em todas as nações. De uma só vez, 16 nações ouviriam do Evangelho na sua própria língua. O batismo no Espírito Santo tinha um propósito e tem um propósito. O batismo no Espírito Santo é a capacitação sobrenatural de Deus para fazermos discípulos de Jesus em todas as nações. A finalidade do batismo é para nos fazer testemunhas. É para que preguemos o Evangelho. É para que façamos discípulos. O batismo no Espírito Santo não é para que nós nos reunamos e nos deleitemos com os dons espirituais fluindo na congregação. O batismo no Espírito Santo é para que nós, na ousadia dele, preguemos o Evangelho. Na ousadia dele, ministremos perdão de pecados às pessoas. Na ousadia dele, entramos nas casas e proclamemos que o reino de Deus chegou. Amém? E, queridos, nós precisamos receber deste fogo. Nós precisamos receber deste poder. Nós precisamos desejar ardentemente este poder. Porque o Evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Este poder do Espírito Santo nos capacita a fazermos missões de forma integral. E Deus deseja que nós sejamos constantemente cheios do Espírito Santo. Então escute bem, sem internet, sem televisão, sem satélite, o que vai acontecer? O apóstolo Pedro, com tradução simultânea do Espírito Santo, ele prega as boas novas do Evangelho a mais de 15 nações. Você diz amém? Amém. Quando foi que Pedro pensou nisso? Quando foi que Pedro sonhou com isso? Mas os projetos do nosso Deus são eternos e não são frustrados. No tempo do Senhor, tudo se cumpre. Então, queridos, nós precisamos sair deste acampamento incendiados de paixão por almas, incendiados para realizarmos as obras de Deus, para ganharmos vidas, porque o objetivo da cruz é a salvação de vidas. Nós não podemos esconder o que Cristo fez na nossa vida. Nós temos que partilhar com outros o que Ele fez, o que Ele nos deu. Ele nos deu de graça a salvação e de graça nós devemos partilhar. Portanto, queridos, temos que nos deixar ser incendiados pelo poder do Espírito Santo, a fim de ganharmos vidas para Cristo Jesus. E esta igreja tem esse objetivo. Vocês viram a meta ousada da apóstola Rivanda? E com certeza esta meta será ultrapassada. Porque vocês já estão incendiados do Espírito Santo.
Vocês entrarão nas casas na ousadia do Espírito Santo. Vocês estão convencidos que Jesus é o Cristo de Deus. Vocês são possuídos pela visão do Cristo ressurreto. E vocês compartilharão com alegria desta salvação aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus vizinhos. E com certeza o Espírito Santo os atrairá a cada célula. O Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E nós teremos uma grande colheita em Campina Grande. Porque o poder de Deus veio sobre nós para testemunhar. Queridos, nós precisamos de uma nova unção, de um novo derramado Espírito sobre as nossas vidas, tal como aconteceu esse novo derramar sobre a igreja em Jerusalém. No capítulo 4 de Atos, a Bíblia declara que a igreja começou a ser perseguida. Os líderes religiosos colocaram os seus olhos nos apóstolos Pedro, João, e o alvo era calá-los. O alvo era impedir que esses discípulos proclamassem Jesus em Jerusalém. E a Bíblia declara que quando Pedro e João foram soltos, a igreja do Senhor orou. E veja como a igreja orou. Olha a oração de uma igreja que anda em comunhão com o Espírito Santo. Ouçam a oração de uma igreja comprometida com Jesus Cristo. De uma igreja que queria ver Jerusalém rendida aos pés do Senhor. Que queria ver a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Esta igreja proclama: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o que a igreja pedia: ousadia, intrepidez, autoridade. Pedia o quê? Pedia que a igreja realizasse sinais,
que à medida que a igreja impusesse as mãos sobre os enfermos, a cura se manifestasse. A igreja orou e pediu que sinais e maravilhas fossem realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, nós precisamos invadir Campina Grande no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ver as manifestações que Jesus nos prometeu em ação. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pisarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós precisamos entrar nas casas no poder do Espírito Santo. Nós precisamos pregar um evangelho de poder, um evangelho que cura, que liberta, que salva, que batiza no Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus que capacite a igreja para realizar sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus. Porque esta é a finalidade do Espírito Santo, que nós realizemos as obras de Deus, que nós façamos as obras de Jesus, que nós tenhamos ousadia no Espírito, para impor as mãos sobre aidéticos, sobre aqueles que estão dominados pelo câncer, sobre aqueles que são cegos, sobre aqueles que são surdos, sobre aqueles que estão prostrados numa cama, sobre aqueles que estão em uma cadeira de roda. Meu Deus, eu sei que eu verei esses sinais nesta igreja. Eu sei que o Espírito será derramado numa profusão jamais vista neste lugar. E sabe o que vai acontecer? Nós iremos ver coxo andando neste lugar. Nós iremos ver cego vendo neste lugar. Nós iremos ver campanhas de milagres neste lugar. Porque esta é a vontade de Deus, que Campina Grande seja sacudida pelo poder do Espírito. Esta é a vontade de Deus, que toda Paraíba conheça a Jesus Cristo de Nazaré. Você não crê não? Pois eu creio, a sombra de Rivanda Alves ainda vai curar nesta cidade. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. A igreja orou. A igreja clamou. A igreja pediu especificamente isto: intrepidez, ousadia para proclamarem a palavra. E Jesus declarou: estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus declarou. Jesus prometeu confirmar a palavra que procede da nossa boca. Está escrito em Isaías que esta palavra não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual foi designada. Irmãos, o Senhor nos levará a patamares mais elevados. O Espírito Santo terá liberdade de agir através de você, através de mim, através da sua célula, através desta igreja.
nós veremos. E veja o que a Bíblia diz no versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E diz a Bíblia, todos ficaram plenos do Espírito Santo. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. Todos tiveram um novo enchimento do Espírito Santo. Todos tiveram um novo derramar do Espírito Santo. Todos tiveram uma nova unção, uma nova autoridade, um novo poder do Espírito Santo sobre eles. E diz a palavra, e com toda coragem sairão anunciando a palavra de Deus. Você diz amém? Diga com toda coragem. Eu sairei anunciando a palavra de Deus. Diga mais uma vez, com toda coragem. Eu sairei anunciando a palavra de Deus. Diga, e enquanto eu anuncio, o Espírito Santo vai confirmar a palavra de cura, de salvação, de libertação, de edificação, de milagres, porque a unção de Deus, diga a unção de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar. Diga, a primeira unção é de evangelização. Diga, a primeira unção é para evangelizar. E eu recebo a unção de evangelização sobre a minha vida. Eu sairei deste acampamento cheio da presença do Espírito Santo, ardendo em fogo, para testemunhar, para pregar a palavra de Deus. Você diz amém? Você diz amém? Fique de pé em nome de Jesus agora. Fique de pé em nome de Jesus. E você vai profetizar cantando. E você vai tomar posse. Porque você, onde estiver plantado, vai pregar a palavra de Deus. A sua cidade vai ser incendiada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Você vai ser uma testemunha autêntica do Senhor Jesus. Ardendo em fogo minha alma está. Decoraram? Se não, eu canto e vocês vão embora. Porque eu quero que este povo profetize sobre a sua própria vida. Diga, minha alma, diga, está ardendo em fogo. Diga, minha alma está ardendo em fogo. Diga, minha alma está ardendo em fogo. Amém? Diga, eu sou testemunha do Senhor Jesus. Eu recebi poder, autoridade, unção, para que na minha cidade eu testemunhe de Jesus. Diga, eu vou ver os sinais e prodígios na minha vida. Diga, eu vou ver. Diga, eu vou ver. Diga, eu vou ver. Amém, queridos? Diga, eu vou impor as mãos sobre os enfermos. Eles vão ficar curados. Em nome de Jesus. Diga, eu vou expulsar demônios. Em nome de Jesus. Eu vou pregar a palavra com ousadia. Em nome de
de Jesus. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com teu poder. Em novas línguas vou falar como sinal. Estou ardendo neste fogo celestial. Quero amar-te e adorar somente a ti, como se adora em espírito e em verdade. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com teu poder. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo. Outra vez, ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, aleluia, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo em fogo. Diga, declare, meu irmão. Ora, para meu rei. Sarabari, candelei. Riquitanamai. Assiribiranamati. Oh, aleluia. Minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com seu poder. Em novas línguas vou falar como sinal. Estou ardendo neste fogo celestial. Quero adorar-te e amar somente a ti. Ora, vai, como se adora em espírito e em verdade. Ó Senhor, quero que ardas em como uma sarça com teu poder.